E aí, na sequência dos acontecimentos se encaixando, né, que, na minha opinião, foi uma bênção grande de Deus que abriu as portas para mim, alguma recompensa que talvez eu estivesse merecendo, eu cheguei no Japão e começou a primeira sessão de treino, sem pré-qualificação. Aí eu lembro que eu dei umas voltinhas lentas e comecei a acelerar. Quando eu freiei para a curva 1, onde eu frearia com a Eurobloom, eu freiei o Benetton, o carro parou, quer dizer, freou rápido, e eu estava bem mais lento que aquela curva me aceitaria para aquele carro. Aí eu lembro que eu falei, opa, não é aqui que freia, não. Tirei o pé do freio, acelerei de novo para frear de novo. Você vê a diferença de freada do Aerobrum para o Benetton. Então, de cara, eu já me espantei. Eu tinha que frear 50 metros mais tarde com o Benetton. E o carro freava e fazia curva. Aí eu comecei a um outro nível de guiada que eu ainda não estava acostumado, né? Mas eu peguei o jeito rápido. Só que no final do dia, da sexta-feira, eu cheguei no hotel completamente cansado, com o pescoço doendo, tudo doía no meu corpo, na verdade. E eu sabia que eu não ia ter fôlego para fazer mais um dia daquilo, no sábado, e depois o Grande Prêmio no domingo. Para mim, aquilo, para quem não tinha corrido o ano inteiro, praticamente só 2 corridas, eu acho, eu fazia pré-qualificação e voltava para casa, normalmente, eu estava sem preparo físico. Naquela época, os pilotos se preparavam com as guiadas das corridas. Não era o treinamento físico que existe hoje, né? Então, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei de um amigo meu, que era o Emanuel Basile Garax. Ele é um amigo de infância, faixa preta de karatê, engenheiro da Embraer. Eu liguei para ele. Ele estava trabalhando na Embraer nessa época. Falei, Emanuel, o que eu faço para, em um curto tempo de prazo, me colocar bem fisicamente para poder guiar esse carro domingo? Eu vou precisar quase 2 horas desse carro domingo a nível máximo. E eu não estou preparado fisicamente. Ele fala para mim, Roberto, abre a Bíblia e lê o Salmo 23. Aí eu me falei, Daniel, eu estou precisando de força física, não espiritual. Ele falou, Roberto, escuta o que eu estou falando. Abre a Bíblia e lê o Salmo 23. Eu falei, mas o que quer dizer isso? Roberto, quando eu precisava virar 4 noites seguidas na universidade, quando eu estava fazendo o meu curso de engenharia mecânica, esse salmo me dava forças para enfrentar 4 dias e noites seguidas. Ele vai te ajudar. Nós temos um grupo de oração aqui na Embraer e nós vamos orar por você a partir de agora. E tá bom. Todo hotel tem uma Bíblia, né? Eu aprendi o Salmo 23 e li bastante, sem entender muito a razão daquilo. Eu o fiz. E chegou na sexta-noite. No sábado, eu me cansei mais ainda. Aí, chegou a noite, eu falei, caramba, será que eu vou aguentar amanhã? Aí, a minha sorte no domingo, quando chegou domingo, que eu fiz a saída do box para ir para o grid de partida, o meu carro deu uma falhadinha no retorno, bem pequenininha. E eu passei um rádio e falei, olha, deu uma falhadinha, eu acelerei, ele esperou, depois ele acelerou. E o pessoal da Ford
muito preocupado com alguma coisa errada, mandou entrar no box que eu ia sair no carro reserva, porque eles não queriam arriscar nenhum problema com o carro, com o meu carro. Aí foi a minha primeira sorte. Por quê? Eu montei no carro reserva, que era acertado pelo Nelson. E, poxa, um carro acertado pelo Nelson é 10 vezes melhor do que um carro acertado por mim, naquela época. Então, aquilo já foi a minha primeira sorte. Demorou um pouquinho para eles mudarem os pedais, mas eles conseguiram fazer a tempo. Eu me preocupei um pouquinho, mas deu certo. O Nelson virou para mim, olha, eu vou fazer uma estratégia que nós vamos pegar todo mundo de saia curta. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, olha, a maioria dos pilotos vão sair com pneu macio e vão trocar no meio da corrida. Eu vou sair com o pneu mais duro, não é muito mais duro, mas é um pouco mais duro. Vou dirigir que nem uma senhora na primeira fase da corrida. Quando as pessoas pararem, os pilotos pararem para trocar pneu, eu vou começar a acelerar. E, não, se eu vou fazer isso, eu vou fazer que nem você. Essa foi a minha segunda sorte. Porque sem físico para guiar, dirigir a primeira parte da corrida, que nem uma senhora devagarinho, me ajudou a me manter na pista. Aí o Senna jogou o Prost para fora na primeira corrida, na primeira curva, né? Nós ganhamos 2 posições. Eu ganhei 2 posições na largada, que eu passei 2 Williams, se eu não me engano. E, na segunda volta, o Gerhard Berger, que estava liderando com a McLaren, rodou na água do Prost, que o Senna tinha batido no radiador dele, né? Nós vimos ele rodar, tiramos o pé um pouquinho, passou o Mansell, o Nelson e eu, e dali para frente ficou o Mansell, Nelson e eu, com 2 Williams atrás. Eu tinha que só controlar que as Williams não chegassem muito perto de mim. E nós dirigimos com muita cautela. O Mansell parou no box para trocar os pneus e quebrou o semi-eixo na hora de sair do box. A corrida foi eu, Nelson e as 2 Williams. E com isso o Nelson começou a acelerar. Quando o Nelson começou a acelerar, eu não consegui seguir o ritmo dele. E eu tentava, e eu cheguei no meu limite físico. Eu comecei a respirar muito forte, eu comecei a errar as curvas, eu comecei a não ter muito controle entre o freio e o acelerador, como eu tinha antes. E eu comecei a me preocupar porque eu comecei a errar seriamente. E nisso veio, de uma hora para outra, o Salmo 23 na minha cabeça. Do nada. E com aquele salmo veio, eu lembrei do salmo, 2 curvas depois, eu tive aquilo que todo maratonista, alguns maratonistas sentem, que dá força a eles a continuarem a maratona até o final. E aquela sensação veio em mim. Eu me restabeleci fisicamente, mentalmente, o meu fôlego veio e eu fui até o final, no máximo da guiada possível, sem errar. Então, aquilo ali, para mim, está muito claro que a combinação de todas as coisas que aconteceram, que um pode dizer que é coincidência, para mim foram fatos para mostrar para mim a presença de Deus na minha vida. E eu cheguei até o final, e foi um final emocionante, porque nós chegamos primeiro e segundo, junto com o Nelson, que é que nem um irmão para mim, que foi quem me ajudou e me deu todas as instruções no começo do primeiro ano a seguir um rumo de automobilismo na Inglaterra. Me ensinou o caminho das pedras e falou para mim, Roberto, segue você, não me telefona, a não ser que você tenha algum problema muito sério de saúde.
porque senão você nunca vai achar o seu caminho. Eu te mostro o caminho das pedras, não, você precisa seguir eles. E tá com o Nelson, anos depois, numa situação que, sem palavras, eu pude agradecer a ele, mostrar para ele que valeu ele ter acreditado em mim, e ter essa oportunidade numa época que a minha carreira praticamente estava no final, para mim foi uma bênção de Deus que veio na minha vida para que eu continuasse correndo.